O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, reforça o apoio a Guaidó na Venezuela e a esquerda critica a posição do governo. Em áudio e vídeo, reportagem de Vitória Abel. Enquanto o governo brasileiro reafirma apoio ao declarado presidente interino da Venezuela, a esquerda ataca o suporte de Bolsonaro a Juan Guaidó. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirmou que uma solução para a Venezuela seria o presidente Nicolás Maduro ir embora do país. Mourão declarou a jornalistas que a saída de Maduro permitiria a Venezuela se reorganizar democraticamente. E arrumou uma solução para o Maduro ir embora, né? Embarca lá com o bandão dele lá para algum país aí que o receba, né? E pronto, segue o baile e a Venezuela volta a tentar se reorganizar democraticamente. Já a esquerda brasileira critica as intervenções externas na política venezuelana. Eles defendem que o governo brasileiro, por exemplo, deveria ter mantido uma postura isenta para evitar a possibilidade de conflitos armados. Em conta no Twitter, o ex-presidente Lula questionou a autoridade moral do presidente Jair Bolsonaro para interferir na política venezuelana. Após visita ao ex-presidente na prisão em Curitiba, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, retransmitiu o recado de Lula. Ele disse o seguinte: qual é a moral desse governo que prendeu o adversário competitivo que tinha, seu maior adversário, fraudou as eleições num processo de WhatsApp pago com Caixa 2, qual é a moral que ele tem para falar do governo da Venezuela? Não tem moral alguma. Bolsonaro não consegue cuidar do filho e quer se meter no país alheio. O PT defende também a legitimidade do governo Nicolás Maduro, assim como o PSOL e o PCdoB. A legenda pessoalista afirmou no Twitter que o deputado Juan Guaidó é parte de uma inaceitável intervenção externa urdida pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e que defende uma saída pacífica e constitucional para a crise da Venezuela, respeitando a soberania de seu povo e que rechaça qualquer interferência estrangeira neste país irmão. Em nota, o PCdoB afirma que o apoio brasileiro a Guaidó alimenta intentos de intervenção militar de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, na Venezuela. Dos partidos de esquerda, quem vai na contramão é o PDT. O presidente da sigla pedetista, Carlos Lupe, diz não ver uma democracia no governo Maduro e que o partido se solidariza com a situação dos venezuelanos. No entanto, ele pondera que ingerências externas na política venezuelana e possíveis intervenções militares podem gerar o que chama de uma carnificina. Professor Vila. Não dá para deixar passar, né? A Gleisi falando em moralidade, ética, respeito, né? E dizendo que ia ouvir as considerações do presidiário Lula. Ele é presidiário, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, né? Então imagina um presidiário dissertando sobre moralidade republicana, ética, governo, diplomacia, autonomia dos países. Piada, né? Então não tem, claro, nós temos que noticiar, evidentemente, é um fato, não tinha ninguém. Aquele acampamento, por sinal, em Curitiba desapareceu. Lembre-se, não custa recordar, muitos diziam, e quantas vezes eu ouvi isso, quantas vezes? Primeiro que o Lula nunca seria processado. O Lula foi processado. Depois que esse processo nunca terminaria. O processo, em primeira instância, terminou. Depois que o Lula não seria condenado. O Lula foi condenado. Depois, nesse processo, que é o do triplex, ele não seria preso. Ele ia recorrer e, em Porto Alegre, no TRF da 4ª Região, ele seria absolvido. Ele foi condenado, em segunda instância. Depois que ele não seria preso. E ele acabou, jornada histórica, 5, 6, e no dia 7 de abril, um sábado, ele foi para a prisão na Polícia Federal do Rio de Janeiro. E aí, quem acompanha a cobertura da Jovem Pan sabe muito bem, né? Nós, para e passo, acompanhamos tudo isso e tal. Em suma, e aí muitos diziam o seguinte, por fim: se o Lula for preso, como foi, teria uma crise social, uma proporção nunca vista na história do Brasil. O que aconteceu? Nada. Nada, absolutamente nada. Então, muitas vezes, tem gente que tem medo da derrota porque não quer lutar em defesa do respeito à coisa pública, né? Então abdica da luta e deixa os maus, os criminosos, tomando a cena política. Quem teve coragem, e alguns tiveram, de enfrentar o Lula no momento certo da história e enfrentar o PT, mostrou que era um gigante de pés de barro. E hoje ele está lá cumprindo, não sei porquê ainda, no prédio da Polícia Federal, né? Daqui a pouco já vai completar um ano, né? Quando ele devia estar no presídio de Pinhais. Com relação à Venezuela, por fim, a posição tomada até agora ela é correta. Ao Grupo de Lima, os países estão reconhecendo o governo do senhor Guaidó,
né? Acho que acertei agora, né? Acertou. Então, há um isolamento diplomático cada vez maior. Como nós dissemos aqui, Rússia, Turquia iam dar apoio ao Maduro, fizeram uns acordos econômicos e não cumpriram nenhum deles. Tal. Isso não vai dar em absolutamente nada. O isolamento é cada vez maior, tem de se evitar um banho de sangue. Infelizmente, vai haver um pouco de banho de sangue, mas infelizmente, mas não naquela proporção que poderá haver se não chegar a uma solução de acordo. Como disse o vice-presidente da República, Mourão, aqui do Brasil, disse corretamente, é necessário ter quando fala um corredor de saída, é que se precisa também isso vem o manual da guerra, né, chinês, tem a velha história. Você precisa deixar uma saída para um ditador. E a saída é ele para Cuba, vai com seus seguazes, né? E aí vai ter necessário muita ponderação por parte do que vai assumir interinamente a presidente, o senhor Guaidó, porque convocar a eleição em 30 dias é impossível, vai ser necessário reorganizar o país, na verdade, é uma tarefa muito complicada. E por fim, uma outra última coisa que nós temos, que é óbvio em situação como essa, você tem de fazer um acerto com o regime anterior, um acerto de contas. Não pense que você vai colocar todo mundo na cadeia, vai prender todo mundo, não tem jeito, vai ter uma anistia. Então você vai pegar aqueles menos comprometidos com a ordem chavista, porque todos estão. Sabe quantos generais? A Venezuela tem um número 4 vezes maior de generais que tem os Estados Unidos. É uma loucura. Aproxime-se a quase 2.000 generais. Vocês não imaginam o que tem de... Então, a corrupção das Forças Armadas e das forças policiais. E tem as milícias, que são tropas paramilitares. Uma situação muito complexa. Mas a saída tende a ocorrer aqui. A OEA tem um papel, Organização dos Estados Americanos, importantíssimo tal. E o Brasil está tendo até o momento também um papel correto. Buscar uma solução democrática, constitucional, mandar o Maduro para fora. E aí a Venezuela começar a se reerguer, que não será tarefa fácil, é uma tarefa de anos. 8 horas.